Prezados usuários do CISEA, neste vídeo iremos abordar como utilizar o programa para realizar cálculos em experimentos denominados de quadrado latino. O que são esses experimentos? Esses experimentos é quando o pesquisador vai realizar o seu trabalho e verifica que no local onde ele vai implantar o seu experimento, precisa haver um controle local em dois sentidos, vamos dizer, no sentido horizontal e no sentido vertical, né? Diferente dos experimentos em blocos casualizados. O experimento em blocos casualizados só precisa o controle do local em uma direção, mas os de quadrado latino não precisam ser realizados em duas dimensões, né? Então, para isso, vamos utilizar o programa. Para utilizar o programa, iremos carregá-lo inicialmente na memória do computador. Para isso, busque o ícone que se encontra no desktop do seu computador. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para carregar o programa. Feito isso, você vai verificar no menu suspenso do programa a palavra ANOVA, de análise de variância. Pressionando ANOVA em análise paramétrica com uma variável, vamos encontrar quadrado latino. Então, vamos pressionar para chamar o formulário de análise. Carregando o formulário para análise, nós inicialmente aconselhamos aos usuários iniciantes, né, ou que tem um pouco mais de experiência também, mas que dê uma lida nas estratégias que nós do programa CISEAPRO aconselhamos a fazer para realizar seu experimento e para organizar sua massa de dados para o programa CISEAPRO poder fazer a leitura. Então, para isso, pressione o botão que tem a interrogação aqui para abrir esse relatório. Aqui dentro nós informamos o que é um experimento em quadrado latino, damos, né, dizemos quais são os testes que são utilizados para fazer as comparações e damos um exemplo, não, na realidade, apresentamos aqui uma massa de dados como a título de exemplo, né? Então, o pesquisador ele foi para campo, realizou o controle local e verificou que ele precisava fazer um controle local que ele chamou de linha, na realidade, linha aqui, e colunas aqui. Então, você veja que foram utilizados 5 linhas, uma, duas, três, quatro, 5 linhas e 5 colunas. Uma das coisas que torna problemático para esse tipo de experimento quadrado latino é que, na maioria das vezes, tem que o número de linhas ser igual ao número de colunas, né? Bem, então em cada linha coluna você tem o seu experimento, você bota aquilo que você está querendo testar. Então o pesquisador, pelo que eu estou vendo, ele utilizou tratamentos que ele chamou de A, B, C, D e E, né? Então você veja que em cada linha coluna você vai ter um tratamento. Então aqui está o tratamento D, C, E, B e A. Então você veja que se eu olhar nesse sentido aqui eu tenho os 5 tratamentos. Se eu olhar nesse sentido aqui, eu tenho os 5 tratamentos. Então, eu tenho que ter 5 tratamentos em cada uma linha coluna dessa natureza. Para, bem, aqui é a tabela de dados resposta que você obteve em campo. Essa tabela pode existir na realidade, não só essa, mas várias outras. Vamos admitir que essa tabela aqui seja a tabela de altura. Eu posso ter uma tabela igual a essa, desse mesmo experimento, só que de peso.
de comprimento, de largura. Bem, comprimento radicular, o que você experimentou, o que você usou como resposta ao seu experimento. Quanto mais informações como resposta você obtiver com esses tratamentos, melhor, com mais certeza você vai apresentar um diagnóstico final mais consistente. Bem, agora a próxima etapa é como transformar essa massa de dados em um arquivo para entrar no CISEAPRO, para que o programa CISEAPRO possa receber essas informações e operar. Então, veja que eu tenho uma informação de linha, a informação de coluna e a informação de quê? De tratamento. Então, eu preciso, e a resposta, no caso, né? Então, eu preciso abrir um arquivo com 4 colunas, em que esse vetor, eu estou chamando vetor resposta, né? Que aqui eu vou botar os valores que foram observados em campo. Então, desse valor resposta, por exemplo, ó, de 26,71, que tratamento ele recebeu? Recebeu o tratamento D. Qual foi a linha dele? Foi a linha 1. Qual foi a coluna dele? Foi a coluna 1. Por exemplo, esse último aqui, que é 26,76, ó, 26,76. Qual foi o tratamento que ele recebeu? B. Na linha 5, coluna 5. Linha 5, coluna 5. Então, terminou de formar esse arquivo, gerar esse arquivo, você pode entrar no CISEAPRO e colocar esse arquivo para análise. Bem, nós fizemos 2 exemplos, que é o exemplo 1, que é esse aqui, e o exemplo 2, que se você quiser fazer a posterior, pode ser realizado, né? É, para esse exemplo 1, nós chamamos o arquivo de exemplo 64. Então, vamos carregar na memória do programa o arquivo 64. Com a tabela aqui disponível, você vai ter que preencher esses campos que se fazem necessário para informar o programa quem é quem. Então, a primeira coisa que ele está te perguntando é quem é o vetor resposta. Você vai abrir aqui, clicando, né? Você clica aqui e vai dizer quem é o vetor resposta. O vetor resposta é o vetor que foi denominado de resposta. Ele pode, que está aqui, ele poderia ser aqui, ó, peso, ou eu posso ter aqui de lado mais colunas, como peso, comprimento, diâmetro. Bem, aí você é que vai dizer o que foi que você teve como resposta para esse teu experimento. Quem é o vetor que indica a linha? Nós chamamos ela de linha. Quem é o vetor que indica as colunas? Nós chamamos ela de coluna. Quem é o vetor que indica, especifica quem é os tratamentos? Nós chamamos ela de tratam. Bem, os cálculos serão feitos com um nível de precisão com 4 casas decimais. Uma outra coisa extremamente importante é, se você testou esse vetor e encontrou que ele é homogêneo, que tem homogeneidade nas variâncias, então você não precisa usar nenhum transformador, que é esse caso aqui. Esse caso aqui ele diz, pegue o vetor e adicione K, onde K é zero, ou seja, eu não estou fazendo absolutamente nada nesse vetor. Agora, se eu quiser alterar isso daqui, eu posso alterar chamando qualquer um desses transformadores. Então, calcule. Foram encontrados 5 tratamentos, 5 colunas e 5 linhas. Tá ok? Ok. Ele já te dá os resultados. Bem, olhando aqui diretamente para a análise de variância, a gente já vem para o campo de P, de probabilidade da F. Então, a F foi encontrado o valor de 8,53. A gente buscando o nível de probabilidade, você vai ver que é 0,001. Como esse número aqui é menor do que 0,05, não é? Então, eu de antemão eu já digo que
pelo menos um tratamento difere dos demais, ok? Pode-se admitir que pelo menos uma média difere das demais. Bem, a gente pode avançar aqui nesses outros itens para exatamente saber quem é diferente de quem. Vamos ao intervalo de confiança. Aqui eu vou chamar os valores dos tratamentos, tratamentos E, D, B, A, número de repetições, a variância, os valores das médias, né? Os valores das médias, e média mais ou menos erro quem é. Vamos fazer as comparações. Então, nas comparações, nós temos o seguinte: organize as médias de forma crescente e bota as letras para fazer a diferença. Então, letras iguais é dito que os tratamentos são iguais. Letras diferentes diz que o tratamento difere. Então, a gente pode dizer o seguinte, que o tratamento C difere das demais, mas é igual ao tratamento A. Por aqui, ó, a gente consegue visualizar. Ele é igual A e C são iguais, mas as outras são diferentes. Contraste entre a tabela de contraste, essa tabela é montada em cima da análise da DMS, e aqui ele diz ó, que o tratamento E e D ele E e D são iguais, ó, não há diferença, mas o E e C difere. É uma outra forma de visualizar essa tabela aqui, esses dados. Nós podemos também pedir o gráfico desse experimento, ou seja, se a gente pressionar o botão aqui gráfico, vai carregar os gráficos que foram feitos. Você veja que é bem próximo, quase que todos eles, né? Só que C é diferente das demais. Provavelmente aqui, ó, há uma interseção desse intervalo com esse intervalo aqui. É por isso que A e C são iguais. Tendo um gráfico disponível, você pode simplesmente fazer algumas alterações nesse gráfico para melhor visualização, melhor apresentação do trabalho no, 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 no seu trabalho de curso, na sua exposição. Então, vamos alterar esses nomes aqui, dizer o que é isso aqui. Vamos admitir que isso daqui seja ração, ração comercial, então, comercial. Foram utilizados 5 rações comerciais para saber quem que melhor gera um crescimento em peso, comprimento, altura, largura de um determinado animal. E esse daqui, vamos admitir que seja o peso do animal em grama. Bem, alterei. Vamos botar isso daqui, vamos botar ele em 3D. Vamos rotacionar, diminuindo o nível de rotação para ficar mais apresentável. Bem, aqui você tem N coisas que você pode fazer para alterar esse gráfico, não é? Querendo gravar essa figura, basta pressionar esse botão gravar que ele vai gravar no formato BNP, vai gravar no formato JPG ou WMF. Se eu pressionar esse botão de imprimir, vai direto para a impressora. Ou se eu simplesmente pressionar aqui memorizar, ele vai, como se fosse fazer um Ctrl C nessa figura, você vai abrir o seu editor, que você está digitando lá o seu texto, o seu trabalho científico, vai colocar o cursor onde lhe convier e fazer Ctrl V. Bem, o gráfico já foi colocado no local que você quer, que você acha mais interessante que ele fique. Nós podemos também, além de todas essas informações gráficas, pegar o relatório do trabalho. Então, se eu quiser imprimir, gravar esse relatório, formato TXT, se eu quiser imprimir numa impressora, ou simplesmente se eu quiser memorizar ele, como eu fiz com o gráfico, memorize, vou para
o editor de texto e faço Ctrl V. Então, todo o gráfico, todo o gráfico, não, todas as informações do experimento que você fez, a análise, tudinho se encontram disponíveis aqui no seu trabalho. Bem, nós esperamos que essas explicações tenham atendido, tenham tirado, diminuído as dúvidas que você tinha para operar no XEA, os experimentos em bloco, em quadrado latino. Agradecemos e esperamos o próximo vídeo.